O tema de advento dessa semana é alegria! Eu estava refletindo sobre a história de Maria e Isabel e eu pude perceber o quanto que eles estavam refletindo essa alegria que nós encontramos em Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 56, nós vamos ver essa interação, de Maria, primeiramente com o anjo, e depois de Maria com a Isabel. E essa interação onde elas estão ali, radiantes, dividindo de experiências miraculosas que aconteceram com elas. No versículo 26 do capítulo 1 de Lucas diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, e o anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Eu dei risada, gente, quando eu vi essa parte. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Eu dei risada nessa parte porque eu achei tão humano a reação de Maria, não é verdade? Aparece um anjo, a moça é virgem, fala, terá um filho. Ela, como assim? Que coisa estranha. E ela até mesmo pergunta pro anjo, diz: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aí, ela falou: Uau, interessante, muito interessante essa mensagem. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Uau! A gente vê duas cenas de situações que parecem impossível. A primeira situação, Maria, uma virgem, ficando grávida. E a segunda, uma idosa, que há anos esperou um filho e não recebeu. E Deus usa histórias impossíveis para fazer e para trazer esse milagre. Aí Maria respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. E então o anjo foi embora. Aí o que acontece? Tem essa interação, entre Maria e Isabel. Maria, ao saber disso, ela prepara suas coisas e ela quer ver também com seus próprios olhos que milagre é esse. E quem é esse que está vindo, Qual é esse milagre que essa minha parenta está experimentando, Isabel? E ela provavelmente tinha aquele desejo, Eu preciso compartilhar isso com alguém. E ela correu para a cidade, que estava numa região montanhosa da Judéia, e viajou para lá, aonde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se dentro do seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos seus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse.
nessa fala de Isabel, a gente encontra um segredo da alegria. No versículo 45, isso que Isabel dividiu com a Maria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. A alegria de Maria era a alegria de que um milagre, algo maravilhoso iria acontecer, e ela estava na expectativa desse Salvador, desse rei, desse filho de Davi vir e salvar o seu povo e salvar a humanidade. Mas, se nós realmente pensamos na história de Maria e nós pensamos em todas as consequências que isso iria trazer na vida dela, a situação difícil que ela iria enfrentar com a sua família, quão complicado seria ter essa conversa com José, impactos, que seriam tão grandes na vida dela. Mas essas coisas exteriores que poderiam realmente acontecer não tirou a alegria, não tirou a paz de Maria. Eu acho que Maria, na sua cabeça, assim, talvez teria questões, perguntas, e às vezes até um pouco confusa com toda essa história. O que eu acredito que todos nós, como humanos, talvez poderemos nos sentir da mesma forma. Às vezes nós temos perguntas porque talvez situações acontecem em nossas vidas, ou porque, às vezes alguma situação não se tornou da forma como nós esperávamos que iria se tornar. Mas como Maria, que ela encontrou essa alegria porque ela acreditou que iria se cumprir aquilo que o Senhor lhe disse. Na minha vida, eu percebo que os dias que me faltam a alegria é porque eu esqueço das promessas que eu tenho de Deus sobre a minha vida. Eu esqueço de que Ele prometeu que estaria comigo todos os dias, que Ele não iria me abandonar, que a graça dEle é o que me sustenta. E eu esqueço de que Ele irá voltar. E eu esqueço dessa promessa, que é o que deveria me dar a maior alegria de todas as alegrias que eu poderia experimentar, de que tudo é secundário, de que as coisas não acontecendo no meu tempo, de que eu não experimentando aquilo que eu desejava experimentar agora e que talvez é algo futuro, ou talvez que nunca iria acontecer. Isso é secundário, porque o que é realmente a minha alegria é saber e acreditar na promessa de que o meu Jesus irá voltar e de que Ele irá nos salvar e de que um dia eu vou viver com Ele. Que alegria que podemos experimentar quando nós acreditamos nessa promessa. Então, o meu encorajamento para você nessa semana é de você focar não nessas situações exteriores da sua vida, mas de você focar nessa promessa que nós encontramos em Jesus. Um beijo para vocês e boa semana!